Conheça os principais sintomas da pressão alta e como preveni-los. A pressão alta está sendo um dos problemas de saúde mais comuns atualmente. Esta doença pode prejudicar adultos e idosos, bem como crianças e adolescentes. Tem diversas origens, desde fatores genéticos até hábitos ruins. Para evitar o problema, a principal medida a ser tomada é adotar um estilo de vida saudável. Com o tempo, essa condição pode levar a complicações graves, como acidente vascular cerebral e sangramento no cérebro. Afinal, quais são os principais sintomas da pressão alta? Um dos maiores problemas é que a pressão alta se manifesta silenciosamente na maioria dos casos. É comum que os pacientes vivam com pressão alta por anos antes de desenvolver um problema. Por isso, ficar de olho nos sintomas citados abaixo é uma boa forma de antecipar o diagnóstico de uma doença que atinge mais de 700 milhões de pessoas. Exemplos de alguns sintomas são: 1. Náuseas e tonturas. A pressão arterial é o resultado da circulação sanguínea no corpo. Quando há bloqueios nas veias e artérias, a pressão arterial aumenta, impedindo a livre passagem do líquido. O sangue é responsável por transportar oxigênio, e quando sua circulação é interrompida, podemos sofrer com a falta de oxigênio no cérebro, dando sensação de náusea e tontura. 2. Dor de cabeça. Se a falta de oxigênio continuar por muito tempo, o cérebro nos avisa que há um problema através de uma dor de cabeça. O problema aparece quando esse sintoma é confundido com outras condições simples, como enxaquecas, por isso é preciso ter cuidado com sinais. 3. Sonolência e confusão mental. Outro sintoma de não obter oxigênio suficiente para o cérebro é a sonolência e confusão mental. O órgão responsável pelos processos de pensamento precisa de moléculas de oxigênio para funcionar adequadamente, e quando não estão lá, acabam causando confusão mental. 4. Zumbido no ouvido e alterações na visão. Não é apenas o cérebro que sofre com a falta de oxigênio. Outros órgãos, como ouvidos e olhos, também podem ser afetados por falta de substância, levando ao zumbido e à visão prejudicada. Por isso é de extrema importância observar os olhos também. Como os vasos nessa área são delicados, eles acabam estourando devido à pressão alta. 5. Sangramento do nariz. No nariz, nossos vasos sanguíneos são delicados, assim como nos olhos. Se a pressão for alta, pode levar a períodos de sangramento frequentes. Se esses sintomas persistirem, o ideal é procurar um médico. 6. Dor no peito. Outro importante fator de risco da pressão alta é o coração. Se houver obstáculos impedindo o livre fluxo de sangue, o órgão deve trabalhar 2 vezes mais para manter o bom funcionamento do sistema circulatório. Portanto, a hipertensão é um fator de risco para ataque cardíaco. Os primeiros sintomas do problema são dores no peito que indicam o esforço feito pelo órgão. Pode ser acompanhada de palidez, suores frios e desmaios. 7. Dificuldade em respirar. No caso de hipertensão pulmonar, o estreitamento dos vasos sanguíneos nos pulmões dificulta a respiração. A sensação de falta de ar pode começar durante o exercício físico, e com o aumento do quadro, pode ser percebida mesmo quando está em repouso. Após ser identificado esse sintoma, todo paciente deve procurar um clínico geral para avaliar os riscos da hipertensão e iniciar o tratamento indicado pelo especialista. Nunca é tarde para começar a tomar medidas para evitar o problema. 8. O que você deve fazer quando sua pressão arterial está alta? Com o diagnóstico de hipertensão em mãos, o paciente deve tomar certas medidas para evitar que o problema aumente. O primeiro passo é tomar o medicamento conforme prescrito pelo especialista. Mas as mudanças para uma vida mais saudável não param por aí. Os hábitos alimentares devem ser ajustados,
começando pela moderação no uso do sal, aumentar a ingestão de frutas, grãos e verduras é outra maneira poderosa de combater esta doença. Como existe uma relação entre tabagismo e pressão alta, quem fuma deve parar de fumar. Outra causa comum desta condição é o estresse, razão pela qual os médicos sugerem um ritmo de vida relaxante. As mesmas medidas de tratamento são recomendadas para quem deseja evitar o problema, melhorar a alimentação, praticar exercícios todos os dias, reduzir o uso de sal e cortar o tabaco. Por fim, devemos ficar atentos aos primeiros sintomas, procurar ajuda médica. Conhecer a própria pressão arterial e fazer medições regulares pode ajudar a diagnosticar e, acima de tudo, garantir uma vida longa e saudável. Gostaram do conteúdo? Se sim, então compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal. E não deixem de ativar o sininho para que toda vez que for postado um vídeo novo no canal vocês serem avisados. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.